pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. Vamos continuar falando hoje sobre laços, ok? A gente já aprendeu dois que eu diria são os principais, os que a gente muitas vezes vai mais utilizar, comando while e comando for. E agora a gente vai ver um terceiro tipo, também bastante útil para algumas situações. Então, vamos comparar um pouquinho o que a gente viu antes com o que a gente vai propor agora, tá bom? Então, o comando while, eu já tinha falado e vamos reforçar de novo, tem três pontos sempre importantes para pensar. Ponto de início, a condição de parada e também a variável tem que ser alterada a cada passo do ciclo, certo? No comando while, geralmente a gente então vai se preocupar com a primeira condição, ou seja, a primeira vez que a gente chegar no laço, a gente vai validar para ver o valor dessa condição, para ver se a gente faz ou não a ação. Então isso significa que pode ser que nenhuma vez eu execute o laço se logo da primeira vez a condição der falso. No laço que a gente vai ver agora, o que acontece? Nós primeiro fazemos o ciclo uma primeira vez e aí depois a gente testa para ver se eu vou continuar ou não. Na prática, aqui em termos de instrução, o que vai acontecer? O comando de teste, ou seja, a condição, ela vai pular aqui para o final do nosso laço, né? Então, olha lá, a gente tem o comando faça alguma coisa enquanto, né? No comando anterior a gente tinha enquanto faça, e agora nós temos faça enquanto. Então, em termos de grafia, o que mudou? A condição que antes ficava no início do laço, agora ela se move para o final, para que eu teste somente depois de ter feito a primeira vez o laço. Outra questão importante, com essa mudança, o comando while que antes abria o bloco, agora ele está fechando. Então, nessa condição aqui, a gente vai ter que colocar um ponto e vírgula no final para poder encerrar o bloco, que dessa vez agora abre com o comando do. Então, o do abre, né? Então, obviamente, ele não tem aqui o ponto e vírgula, a gente coloca todo o conteúdo do laço como a gente fazia antes, e agora, como a condição foi para o final e ele encerra, a gente coloca o ponto e vírgula, beleza? E duas coisas importantes que eu já tinha até mencionado, mas para fixar. Esse é o terceiro tipo de laço que a gente está aprendendo, certo? Tudo que eu faço com um dos laços, eu consigo fazer com o outro também, obviamente mudando ali a maneira de organizar. Agora, existe uma indicação. Né? Uma indicação quer dizer o seguinte: se eu vou fazer uma repetição e eu sei quantas vezes eu vou repetir, por exemplo, aqui, ó, leia 10 valores. Quantos valores são? 10. Então eu já sei sobre isso. Então, a indicação, lembrando que não é uma regra, a indicação é a utilização de um for. Por quê? Porque ao ler a instrução, ao ler a linha, eu já tenho as três partes ali: início, condição e passo. Então é fácil de entender e interpretar. Por outro lado, quando eu tenho uma situação em que eu não sei quantos números serão digitados, por exemplo, leia valores até que seja digitado o valor zero. Então pode ser que de cara digite já o zero, pode ser que vai demorar um pouco, 10, 15, 20 digitações, a gente não sabe. Então há uma tendência nessa situação de a gente usar o quê? O comando while, beleza? Que é um comando que eu não determino de cara quantas vezes eu vou repetir, eu dependo de algo que o usuário vai fazer, que a minha entrada de dados vai trazer, enfim, essa é uma indicação, tá bom? Agora, comparando o comando do while com o comando while, a questão é, no while eu testo primeiro e depois eu faço, e no do while eu faço e depois eu testo. Então, só uma brincadeira aqui para a gente ilustrar. No while, que está representado aqui pelo Papaléguas, né? Ele testa assim, tem chão? Então eu corro. Tem chão? Então eu corro. Tem chão? Então eu corro. E o coiote do outro lado faz o quê? Corre, depois vejo se tem chão. Corre, depois eu vejo que tem chão. E aí, obviamente, você já está vendo aqui o resultado, né? Isso, por favor, não quer dizer que a gente não vai usar o do, que ele é um comando ruim. Muito pelo contrário, ele tem várias aplicações interessantes. Por exemplo, se eu falo assim, ó, leia algo que o usuário vai digitar e você vai especificamente pedir para ele digitar aqui um valor positivo. Se ele não digitar o que a gente quer,
aí eu vou pedir para ele repetir de novo. Então veja que nessa situação, a gente primeiro lê para daí testar, para entender se ele fez o que a gente pediu ou não, tá bom? Vamos lá para o VS Code para ver isso aqui na prática? Então tá aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, como eu falei que os comandos são intercambiáveis, vamos tentar montar primeiro com while, e a gente vê o que acontece, e depois mostra como é que seria com do while, beleza? Então, como a gente vai ler alguma coisa, eu vou colocar aqui um scanner, ok? Igual a new scanner, para ler então o teclado. E vamos considerar então o que foi exemplo, que é a leitura de um número inteiro, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, número digitado, tá bom? E a ideia é, enquanto o número digitado não for o que eu pedi, então eu estou pedindo um número maior que zero. Então, enquanto esse número for menor ou igual a zero, eu vou continuar pedindo a digitação. Então, continuar digitando ou continuar pedindo digite um valor inteiro maior que zero. Ou digite um valor positivo, enfim. Aí o número digitado vai vir do nosso scanner. Next int, eu vou assumir que a digitação vai ser feita correta, ou seja, não vai digitar uma letra, um sinal, alguma coisa do tipo, certo? E aqui no final, falar aqui um obrigado, depois que a pessoa digitou o valor correto, tá bom? O que a gente está tomando de... antes que eu me esqueça também, vamos fechar aqui o scanner lá no final. Então, olha lá, o que ele está dizendo aqui? Esse é o nosso problema aqui com o uso do while. Ele está dizendo o seguinte, ó, a variável não foi inicializada, e é verdade, a gente criou a variável e aí já foi testar ela. Como é que eu vou testar o valor digitado se eu ainda não tenho nada que foi digitado, né? Posso, e aí nesse caso eu preciso inicializar a variável com alguma coisa. O que pode ser? Não pode ser algo que faça a minha condição ser falsa, porque senão ele vai cair fora do laço. Então, por exemplo, se eu inicializar aqui com o valor 1, quando chegar no teste, ele vai falar 1 é menor ou igual a 0? Não, isso é falso. Então ele pula o laço e vai falar o quê? Obrigado, ou seja, ele não entrou e aí a pessoa não teve a oportunidade de digitar. Então aí eu precisaria entrar com 0 ou com um valor negativo. Para quê? Para fazer ele entrar no laço. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 0, 0 é menor ou igual a 0? Sim. Aí ele vai ler o número, e se o número estiver correto, ele termina. Se não, ele volta e pede novamente o número, né? Então, vou fazer só um teste aqui rapidamente, ó, para a gente ver o efeito disso daqui. Então, ó, digite um valor maior ou igual que 0. Vou digitar 0. Ele vai pedir de novo. Vou digitar negativo. Ele vai pedir de novo. Quando ele digitar um valor positivo, aí ele termina. Tá? Então, qual é a questão aqui no uso desse comando de repetição? É que primeiro eu preciso testar, mas eu estou testando antes da digitação ser feita. Então, eu tenho que inicializar com o valor que eu sei que vai dar certo o meu teste. Se eu trocar isso aqui para um do while, o que vai acontecer? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar esse código e vou deixar aqui comentado, tá bom? E aí, olha só, eu vou retirar a condição daqui, jogando ela então para o final com um ponto e vírgula, e a abertura agora é feita com o comando do, certo? Então, olha só, já que eu vou ler primeiro, eu já não preciso mais me preocupar com a inicialização. Ó. Por quê? Porque esse número que está sendo digitado, ele só vai ser testado depois que a gente fez a inicialização. Então, essa é uma situação bem típica do uso desse comando do while. Olha lá, se eu digitar 0, ele pede de novo. Negativo, ele pede de novo. Se eu digitar positivo, ele sai. Então, veja que o efeito é exatamente igual, porém, a gente não precisa se preocupar com a inicialização. Então, em situações assim, em que eu só vou verificar depois que o número chegou, é onde a gente usa esse tipo de instrução, tá bem? Então, a ideia aqui era só apresentar essa outra opção para você. Espero que você tenha compreendido claramente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.